oportunidade de receber um outro convite, porque eu já estou para vir aqui, né? Aí choveu, aconteceu outro imprevisto, etc. Mas estou aqui, graças a Deus. Quero agradecer a espiritualidade amiga, a oportunidade de retornar às palestras, porque todo esse tempo de pandemia, podemos dizer aí uns 3 anos, a gente teve parado, né? Praticamente. Algumas pessoas se deram muito bem com esse método online. Eu confesso a vocês que eu não me adapto. É uma característica minha. Fica muito confuso, eu me sinto muito impessoal. Eu gosto disso aqui. Eu gosto do olho no olho, sabe? Eu gosto daquela pessoa que está demonstrando a aparência, que está mostrando ali uma insatisfação, uma dúvida, um medo, e de repente quer fazer uma pergunta e mostra com o seu corpo, mostra com a sua fisionomia, né, toda essa ansiedade, tudo aquilo que ela quer descobrir para trazer para a vida dela, né? Das outras, eu sou psiquiatra, tá? Trabalho já há mais de 10 anos na área. Comecei com crianças, mas infelizmente no ambulatório, no consultório, eu não tenho muita paciência com mãe, com vó, com pai, confesso. Mas tenho paciência com as minhas crianças psiquiátricas, sabe? Crianças, adultos, eu atendo no geral. Eu vim em companhia da minha filha, que está iniciando também, com a graça de Deus, a faculdade de medicina. Não sei o que ela vai fazer da vida, né? Meu esposo, que está sempre me acompanhando, por uma casualidade, os dois são umbandistas, tá? Ela já participou de várias comerges, mas a Umbanda veio no sangue dela, né? E a gente sabe que também é um local de luz, mas eles estão sempre junto comigo, entendeu? Das outras vezes que eu marquei com a Meire, aliás, Meire, eu quero te dizer que você é uma pessoa que ficou muito marcada na minha vida. Sim, porque teve uma palestra que você fez lá no Cultivadores, que é a casa do meu coração, que nunca mais saiu do meu pensamento. E por muitas vezes eu usei trechos da sua palestra nas minhas consultas. Fique sabendo disso. Antes eu traria algum tema falando sobre transtorno de imagem, um tema mais relacionado à psiquiatria em si. Porém, eu acho que o momento que nós estamos vivendo é um momento onde nós devemos exaustivamente falar sobre a oração. Exaustivamente, sabe? Porque assim, a gente pensa que sabe, e quando vai ler, vai aprender, vai ouvir, vai escutar, a gente está sempre aprendendo. Sempre. O conhecimento não ocupa espaço, não é isso? E hoje eu trouxe para vocês uma tentativa de passar o poder transformador da oração. Transformador por quê? Porque esse tema, a oração, ela se tornou dentro do meu espaço de trabalho um método de tratamento, de orientação, de luz. Sempre que eu começo um trabalho no meu consultório, eu faço uma prece, eu faço uma leitura da Fonte Viva também, e depois converso com Deus, né, da minha forma, e peço a falange médica do espaço, quem estiver apto, né, a trabalhar junto comigo ali, eu agradeço. Então, eu sei que sem isso eu não seria, não é bem sucedida, mas ficasse tão tranquila, porque não é fácil.
Nós estamos passando por um momento de transição, né? Todos vocês sabem, eu acredito que a maioria das pessoas que frequentam aqui, que estão aqui, são conhecedores da doutrina e sabem do que eu estou dizendo. Estamos num momento de turbulência, a psicosfera emocional pós-pandêmica, ela simplesmente está trazendo um aumento de 30% nas doenças mentais. Está sendo uma coisa fora do normal. E olha, eu incluo crianças de 5 anos, adolescentes, como idosos de 80, tá? A maioria com medo. O medo dominando todos. O medo dirigindo os sentidos e a razão. Houve uma época que eu fui católica. Foi o começo da minha vida. Foi muito bom. Tinha um padre amigo meu que dizia que nós temos um rei. Razão, a emoção e o instinto. Todos aqui, com sinceridade, estão com o seu rei equilibrado? Não, né? Quantos aqui, eu gostaria que vocês também falassem, eu permito, eu acho que essa troca, ela é legal. Algum de vocês aqui tem uma família totalmente equilibrada? Não. Começando por mim. Vocês conhecem alguém dito normal? Vocês acham que existe? A normose seria chata, né? Eu acho. Então, nós sabemos que não existe. Se a gente sabe que não existe o normal, a gente não pode querer pegar uma figura da sociedade ou os parâmetros da sociedade e trazer para a nossa vida. Não, porque eu tenho que ser assim, 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 porque esse é o normal, né? E muitas das vezes a gente escuta frases que a gente tem que perdoar, é claro, né? Cada um na sua fase evolutiva. Meu filho, levanta, tenha força, luta contra isso, tenha fé, isso é falta de Deus. Quantas vezes escutamos isso, né? Falta de Deus. Será que nós temos falta de Deus? Sabe por que nós não temos falta de Deus? Porque nós somos Deus, imagem, semelhança. Nós somos Ele. Todos nós fazemos parte de um grande quebra-cabeça. Prestem atenção. Se algum de vocês, algum dia, achou que não servia para nada, está redondamente enganado. Porque esse quebra-cabeça é cada um de nós. Ser individual, com a sua história evolutiva. E aí eu pergunto para vocês, a história de vida que vocês tiveram desde o nascimento, eu falo dessa encarnação por enquanto, né? Claro que a gente já nasce com a nossa bagagem. Aquilo que vem do nosso nascimento, da sua infância, da sua adolescência, do seu convívio até hoje, definem quem vocês são hoje? Tem muita gente falando, tá me incomodando. Vocês são aquilo que vocês passaram na vida? Só nessa? As outras a gente sabe que a bagagem vem junto. Porém, é essa aqui que ainda está nos influenciando, porque nós temos a bênção daquele esquecimento que não é 100%, a gente sabe, porém, a gente está vivendo ali as nossas necessidades junto com as nossas famílias, os nossos resgates, né? Eu digo isso pelo seguinte, muita gente chega e diz assim,
Nossa, eu sofro por demais. Por quê? Porque passou por um abuso sexual, sofreu abandono emocional, teve que trabalhar desde cedo em casa de família, foi explorada, humilhada, isso aí para homem e para mulher, tá? Às vezes teve que passar um dia sem comida. Então aqui nessa sala nós temos várias histórias de vida, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, tá? Estão aqui quem deveria estar. E aí eu pergunto a vocês, essa vida que vocês levaram, essa vida que vocês passaram com a família, trazendo vocês aqui hoje para a casa espírita, foi um diferencial? Vocês vieram aqui pelo amor ou pela dor? A maioria pela dor, né? Sim. E está adiantando? Sim. Que bom, fico feliz. Vocês estão conseguindo colocar essa dor para fora? Tá? Vocês estão conseguindo esvaziar o subconsciente? Mesmo que não esteja conseguindo colocar toda para fora, nós podemos trabalhar ela, entender por que essa dor e conviver com ela melhor. A maioria dessas dores, ela é relacional. É o que nós chamamos do Deus relacional. Ou seja, a dor que é produzida pelos relacionamentos. Concordam? Pois é. É um pai violento, às vezes com alguns vícios, alcoólatra, ou com alguns transtornos mentais. É um marido ou uma esposa incompreensiva. Então, são diversas as histórias. E se vocês hoje colocarem a razão na frente da emoção, vocês trocariam de papel? Vocês mudariam alguma coisa? Mudaria. O que você mudaria? Mudaria em você ou mudaria o quê? Mudaria. Eu mudaria. Eu não ia ligar para toda coisa, eu ia pensar de outra forma. Não ficar de presa, né? Tipo um madrasto, que nunca bateu na gente, mas com palavras ele acabava, né? Eu hoje, se eu fosse criança hoje e tivesse essa compreensão, as palavras dele não iam chegar a mim. A grande luta que ele chegou. Né? Aí, né, eu falaria para minha mãe também, daria uma chance à minha mãe, me deixaria minha mãe se protetora. Sei lá, eu não culpo às vezes por algumas coisas. Porque eu também ficava calada, ou quando brigava, eu brigava muito. Brigava muito. E aí eu ia assim, eu ia muito violência, eu ia, né, já no limite. Hoje não, eu acho que eu ia trabalhar de outro jeito. Você está querendo dizer que você ia trabalhar uma coisa chamada perdão, não é? E custou sair. Porque depende de quê? Do entendimento. Depende de nós entendermos que todos nós somos imperfeitos. Estamos aqui para evoluir e a gente só evolui como? Ah, meu filho, vai ali colher flores para você evoluir. É assim? Cuidado, pode furar, pode ter espinho, né? Mas a vida é feita de desafios. E por mais equilíbrio que nós consigamos com todo o nosso aprendizado, com toda a nossa prática espírita, com tudo aquilo que a gente quer ser, a gente ainda não é, a gente quer ser. Os desafios continuam chegando. E não vão parar de chegar enquanto a gente estiver aqui encarnado, né? E a gente sabe que volta, né? Quantas vezes forem necessárias, através dos desafios, para a gente contribuir para a melhoria da humanidade. Bom, o poder transformador da oração. No Livro dos Espíritos, na questão 659,
ele pergunta: qual é o caráter geral da prece? Vocês que provavelmente já estudaram, né? Participam do ESG e tal. Vocês sabem que a prece é o quê? Podem dizer. Um ato de... Dou-lhe uma. É um ato de adoração. A prece é um ato de adoração a Deus, né? Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele, tá? Agora, essa prece, ela só será verdadeira, ela só será eficaz se vocês, naquele momento em que estiverem abrindo o coração para Deus, estiverem entendendo uma coisa. Vocês acham que Deus é perfeito? Sim. As regras de Deus são imutáveis, as suas leis morais? Ele é magnânimo, ele é sábio, ele é justo, né? Ele é onipotente. Existe alguma força que se compare à força de Deus? Então por que a gente acredita no mal? Por que às vezes a gente acha que o mal vem para competir com Deus? Porque somos nós que criamos o mal, com a nossa imperfeição, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, não é isso? É por isso que nós estamos lutando até hoje. Nós crescemos, passamos pelos desafios, nos tornamos pessoas capazes de discernir o bem do mal. Acredito que a maioria aqui sabe discernir o bem do mal, mas ainda queremos ser mais. E esse é a nossa destinação. Todos nós deveremos chegar a ordens mais evolutivas, mas para isso a gente ainda precisa apanhar bastante, né? Eu pergunto, quando a gente fala sobre Deus, porque a maioria dos transtornos mentais, eles vêm através de um sentimento de revolta. Revolta com Deus. Aqueles que acreditam, é claro. Porque ainda tem aqueles que não acreditam e ficam perdidos, como se estivesse meio que num limbo, sabe? Eu já ouvi muito isso. Doutora, eu cresci numa família evangélica, ou católica, ou espírita, mas hoje eu já estudei tudo isso e não acredito em Deus. A gente não força a barra, né? Até porque eu acho que o que faz a pessoa acreditar em Deus é a vida. São os ensinamentos. Não sou eu, numa consulta ali, às vezes 50 minutos, uma hora, que vou convencer alguém. Eu vou colocar uma sementinha. É a nossa obrigação, tá? Eu digo só minha não, nossa. Então, dentro da prece, nós podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer, certo? O que mais que a gente faz? Hã? A gente pede, né? A gente pede. Agradece, vai lá no finalzinho e fala. A gente pede. Na maioria das vezes, esquecemos de agradecer. Cada parte dessa tem uma característica interessante. Vamos lá. O que agradecer? O que a gente agradece na prece? Agradecer por tudo, né? Agradecer pela vida, pela saúde, pela doença. Mas vamos fazer uma introspecção. Vamos ser verdadeiros. Vamos lembrar a nossa prece diária. O que a gente agradece, normalmente? Das coisas que a gente conseguiu, né? Assim. Parece que a gente já pediu. Né?
favor, me ajuda a passar no vestibular. Não vai estudar não para ver se tu passa. Não é? Ai, Senhor, eu vou fazer aquele exame. Por favor, Senhor, faça com que não dê nada, né? Eu te agradeço, Senhor. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí faz um monte de promessa, né? Pois é. Nós costumamos agradecer as pequenas vitórias do dia a dia, né? O trabalho que você conseguiu, aquele dia no trabalho que foi vitorioso, né, Maria? A nota boa que minha filha tirou na faculdade, né? Fiquei feliz da vida, sou mãe coruja, tá, gente? Não sei me falar isso. Quando ela se vestiu de doutora da alegria, toda pintadinha, foi um orgulho para a mamãe dela, eu agradeci por isso. Então, essa é a nossa prece diária. A gente normalmente pede para as pessoas mais próximas e de pequenas vitórias do dia a dia. Mas a gente tem que agradecer por tudo e por todos, porque essa é a nossa função como espírita, né? Esqueçamos da nossa família, assim como Jesus disse. Claro que ele sempre fala no sentido literal, né? Deixai seu pai, sua mãe e sua família e segue-me. Então é por aí. Quando a gente pensa na prece, a gente pensa em pessoas que estão necessitando, um amigo que está sofrendo. Então a gente acaba trazendo isso por hábito, que a gente faça disso uma prática, porque hoje nós precisamos estar unidos em pensamento. O Brasil precisa estar unido em fé, em equilíbrio e em paz, independente de opções políticas, né? Independente do que aquilo que a gente acredita, que cada um tem a sua verdade, não é isso? Mas a sua verdade é igual a dela? E qual é a verdadeira verdade? Alguém aqui sabe? Deus. A verdade de Deus. Só que ele diz o seguinte: minha filha, você não está preparada ainda para conhecer a verdadeira verdade. Meu marido diz o seguinte: minha filha, você fala que tudo vai melhorar quando o final acabar. E quando que é o fim? Não existe, né? Então vamos lá. Nós devemos ser gratos por tudo. Como espíritas, claro que não só como espírito, mas eu tenho que puxar a sardinha para a nossa brasa aqui, né? Nós devemos ser gratos pela capacidade de fazer além da nossa obrigação. Eu vou no vizinho, eu consolo, eu dou um pão para uma criança, eu dou uma cesta básica. Gente, nós somos privilegiados. Deus nos deu a capacidade de fazer isso. Mas é só isso que devemos fazer? Não. Tem que ser além da nossa obrigação. Isso tem que ser todos os dias. E às vezes a gente deixa passar a oportunidade, tá? É a oportunidade de ouvir, é a oportunidade de dar um abraço, de consolar. Isso é muito importante. E agradecer também pelas dificuldades, né? Eu passei atualmente por uma, quebrei meu braço, fui separar a briga de cachorro lá em casa, caí da escada. Quebrei o braço, operei, estou com uma haste de metal, 4 parafusos e tal, nada demais. Mas agradeço a Deus, até pela dor, que eu estou aqui, né? Podia ter acontecido uma coisa pior. É isso? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Não? Tem que ficar de olho no horário. Ih, mas aquele relógio está ruim. Tá. Caraca, já passou. Fala pra caramba. Agora a gente passa para a segunda parte da oração, que é o pedir. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 7, concedido
vos será o que quer que pedires pela prece. Não é? Não é assim? Diz para mim alguém que tenha coragem do último pedido mais assim diferente que fez nos últimos tempos para Deus. O quê? Ninguém tem coragem de falar, né? Todo mundo cheio de vergonha. Ganharam a Mega Sena? E é verdade. Nós ganhamos um e-mail, minha filha recebeu um e-mail que o boleto estava pago. Aí eu falei, Senhor da glória, ajuda para que seja verdade. Depois chegou o e-mail dizendo, foi engano. Mas tudo bem. Não trabalha não para ver. Né? E aí, o Espírito de Verdade diz, concedido vos será o que você quer pedir pela prece. Claro. Fora, e lógico, deduzir que basta pedir para obter. E for injusto, acusar a providência se não conseguir aquilo que você pediu. As pessoas têm o hábito de dizer o seguinte, se Deus quiser. Não é? Quem fala isso? Se Deus quiser. Se não acontece aquilo, é porque Deus não quis. Caramba! Tudo é responsabilidade de Deus. Quando é que vai chegar a nossa hora? Né? Quando é que vai chegar a hora da gente enxergar que o sacrifício tem que ser nosso? Nós é que temos que estudar, nós é que temos que levantar para trabalhar todos os dias, nós é que temos que vencer aquela preguiça, aquele marasmo, nós é que temos que vencer os nossos pensamentos. Gente, essa talvez seja a parte mais importante dessa nossa conversa. Tudo começa aqui, tá? Se a gente reparar as curas de Jesus, normalmente ele não curou a pessoa, aquela senhora que botou na testa de Jesus. Ela teve que tocar, a hemorroísa, né? Ela teve que tocar na testa de Jesus para ser curada. Né? O outro também que serve Jesus cuspiu no chão, né? E mandou ele lavar no tanque de soro. Se ele não fosse lavar, ele seria curado. Né? Eu acho que naquela época, né, com o conhecimento do povo daquela época, eles precisavam de provas, né? Eles precisavam daquela coisa mais material para trazer o famoso milagre. É isso? Que a gente sabe como espírita que milagres não existem. Existem merecimentos, conquistas, evolução, né? Mas muito bem colocado, senhor. Aliás, essa parte da mulher que sangra, da hemorroísa, é uma parte muito bonita. Eu gosto muito desse trecho que fala dessa fé, dessa crença em Jesus, em algo que ela já tinha tentado anos e anos, né? E isso é muito importante. Essa fé que nós tentamos propagar pela doutrina e tentamos praticar em nós, porque sabia que é mais difícil? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? Qual a parte mais difícil? Amar o próximo? Não, amar a si mesmo. Amar a si mesmo. Quem mais? Ontem eu passei por um episódio na vida e ontem eu passei mal, né? 8, né? 10. O que acontece? Eu tenho um comércio. Chegou uma senhora do meu comércio, ela devia ter mais ou menos, acredito, uns 65 anos, mais ou menos. E ela chegou com uma mochila nas costas, chegou com uma bengala. E aí ela entrou dentro do comércio e falou assim, eu posso te oferecer uma coisa? Eu falei, não. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, é porque eu estou
no INSS, mas só vou receber mês que vem, no final do mês que vem. E eu estou desesperado, eu estou querendo vender isso aqui. Aí eu esperei ela falar, claro, né? Aí depois eu falei para ela assim, senhora, deixa eu falar uma coisa para a senhora tem idade de ser minha mãe. Mas a senhora não precisa expor para ninguém a dificuldade que a senhora está passando. Por quê? Porque quanto mais você fala a sua dificuldade, maior ela fica, né? Você tem que agradecer a Deus por você pela dificuldade. Aí eu falei para ela, se a senhora não precisava expor o problema que a senhora está passando, a senhora simplesmente iria entrar na minha loja e falar assim, ó, eu tenho tempero caseiro que eu faço, eu tenho um pano de prato que eu boto, você aceita ficar? Eu fico olhando para mim assim, eu falei, sabe que você tem razão? Eu falei, então, não fala, porque quando a senhora fala que está passando por aquilo, só vai gravando, só vai piorando, é sinal que você não está passando, não por resignação, né? Você não está aceitando aquilo que está passando, ela não vai evoluir nunca. Aí ela falou assim, você tem razão. Eu falei para ela, eu tenho um comércio. A pessoa entra aqui e olha a minha mercadoria. Aí ele vira as costas e vai embora. Ele não comprou mais, ele vem outro e compra. Eu falei, é meio que uma coisa assim, olha, a senhora vai chegar e vai oferecer. Se eu não ficar, o vizinho meu vai ficar, ou outra pessoa vai ficar. Ela falei, meu filho, você tem razão. Eu falei, a senhora, eu tenho 2 panos de prato, eu falei, vou ficar com os 2. Aí veio 20 reais a ela. Na hora que ela pegou o dinheiro, ela agradeceu, inclusive nos panos de prato estava escrito assim, tenha fé em Deus, tenha não sei o quê. Aí ela falou, nem prestei atenção que estava escrito isso. Eu falei, tá vendo? Mas isso é pra gente ter fé em Deus. Aí o que acontece? Quando eu dei o dinheiro a ela, ela pegou e foi guardar o dinheiro dentro do potinho, e ela viu que o potinho estava sem dinheiro dentro. Então quer dizer, 3 dias sem comer, né? É uma coisa. E eu depois disso, eu passei mal a noite, né? De velho, a gente não sei vive. se eu absorvi alguma energia dela que ela não estava. A gente vive realmente na base da energia. Como eu disse, o nosso pensamento é energia. Aquilo que você produz, você atrai, né? Hoje nós sabemos, através da física quântica, que a menor molécula, que é o átomo, ele possui energia condensada. Se a menor molécula é energia condensada, a gente sabe que a matéria praticamente não existe. É uma questão de percepção, né? A energia, ela se projeta como gasosa, sólida ou líquida. Depende daquilo que a gente precisa para a nossa evolução. Porém, o que eu penso vai até você, e você também manda a sua energia para mim. Agora, qual é a sua capacidade de filtrar essa energia? Vocês absorvem tudo, vocês filtram ou vocês doam? Quem são vocês? Qual é o hábito de vocês? Você absorve tudo? E aí você fica mal, né? Pois é. Meu marido reclamava muito, ele falava para mim, você escuta os problemas dos outros, você absorve aquilo, aí eu ficava sofrendo, porque não fazendo nada, outra hora eu não vou fazer uma coisa, mas não é o suficiente. Aí ele sempre falava, você absorve, aí eu queria nem que eu escutasse as coisas, não deixa eu ouvir, absorve. Mas hoje já estou lidando melhor com isso. E é através da prece que a gente aprende a filtrar. A gente precisa entender que nós precisamos amar a nós, amar a si mesmo, tirar essa máscara que a gente vive em sociedade, olhar os nossos defeitos, as nossas tendências e querer mudar. Porque, gente, não adianta orar em vão se não quiser mudar. Porque tudo começa com a força da vontade. Eu tenho vontade, eu preciso mudar, eu quero mudar. Porque eu sei que aquele pensamento de medo, de insegurança, aquele pensamento que me afasta de uma realidade positiva, só vai me fazer mal. E acaba trazendo companhias espirituais para o nosso lar, para o nosso trabalho, sabe? E traz também uma impressão errada de muitas coisas que nos acontecem. Uma palavra que nos foi dita,
né, um olhar que nos foi lançado, que a gente acaba interpretando errado, porque a gente está desequilibrado. A gente tem que entender que o nosso equilíbrio é de Deus, é divino. Nós temos a prece e a oração como um remédio salutar, como algo que vai equilibrar as nossas forças, a nossa mente, para atrair os bons espíritos e abrir os nossos ouvidos terrestres, carnais e espirituais às instruções deles. Opa, eu estou num caminho sem saída. Por favor, Senhor, me mostre a saída. Não. A inspiração vai te mostrar o caminho, mas o sacrifício é seu. O aprendizado é seu, ou seja, é nosso. Né? Deus não fará nada. Ele apenas vai nos amar incondicionalmente. Por qual caminho escolhermos, Ele sempre nos amará. Ele sempre vai querer o melhor. E os bons espíritos estarão ao nosso lado se nós quisermos escutar as suas orientações. E aí nós devemos pedir o quê? Coragem, paciência e resignação. Coragem para enfrentar as batalhas do dia a dia, paciência para entender tudo isso e a nós mesmos, né? E resignação quando a gente não pode mudar aquilo. Porque existem dois caminhos, o problema, ou ele tem solução ou ele não tem. Não adianta a gente ficar, né, queimando a mufa se não tem solução. A gente precisa seguir adiante, nunca parar, nunca desistir. Desistir não pode ser uma opção, tá? E aí, como espíritas, como seres encarnados e desencarnados que aqui estão e que por muitas vezes já desistiram da vida, essa não é a opção. Não podemos abandonar a prova pelo caminho. Se aqui tiver um professor, sabe muito bem que se for reprovado na prova, a segunda chamada é mais difícil. Não é isso? Então vamos lá. Está quase acabando, né? Devemos pedir força, coragem e energia. E aí vem a terceira parte, que é o louvar. O que é o louvar? Fala, Bey. Não sei não. O louvar é agradecer? Eu acho que Parece, né? Parece um pouco. Sim. Mas o louvar é observar a criação de Deus, é observar a natureza, é observar tudo aquilo que a gente tem, sabe? Avaliar tudo e levantar as mãos para o céu, porque nós somos privilegiados, né? O Brasil é privilegiado. Então, louvar é admirar. Sim, admirar, amar, eu acho que reúne tudo, né? Você acaba agradecendo por ter aquela paisagem maravilhosa, aquele vento, aquele alimento, a veste, a casa, a família, tudo. Eu já contei algumas vezes aqui que um dia eu estava um pouco estressado com alguma coisa e eu sempre ia lá para a Barra, para a prainha, e eu sempre vou para aquela praia ali, eu nunca reparei a natureza ali. Um dia eu fui para ali, eu estava estressado, eu fui para ali, sentei naquela pedra, comecei a analisar a beleza daquilo ali, e eu cheguei em casa, uma outra pessoa disse, nossa, porque eu comecei a ver a grandeza daquele mar, daquelas montanhas que Deus deixou para nós aquilo tão lindo ali. Você estava louvando. Louvando. Pois é, né? Muito bonito. No Livro dos Espíritos, na questão 662, existe uma pergunta que diz o seguinte: pode-se com utilidade orar por outrem, pelas outras pessoas? O que vocês acham? Sim, né? Claro que sim. Hoje nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos deixar o egoísmo de lado, a vaidade, o orgulho, e orar pela humanidade, né?
Orar por esse momento de transição, orar nesse momento em que nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. É uma transição dolorosa, é uma transição difícil, mas se nós estamos aqui, nós estamos fazendo parte. Estamos vivos ainda, encarnados, e temos o nosso quinhão de responsabilidade. Tá? O espírito de quem ora atua pela força da vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Isso acontece muito no coração dos pais, né? Quer dizer, a gente está sempre orando pelos filhos, né? Sempre. E a gente está sempre desejando, pedindo a Deus que eles escolham bons caminhos, né? Que eles façam boas escolhas e que eles consigam passar pelas provas e desafios que todos nós passamos. E aí vem a força da vontade e a gente pede aos bons espíritos que acompanhem não só os nossos filhos, parentes, mas todos aqueles que estão passando por um momento de sofrimento, seja nos hospitais, seja nos presídios, né? Seja em qualquer lugar. Existe uma coisa muito importante. Quando você ora por alguém, por exemplo, um suicida, nós aliviamos o coração desse suicida ou desse ser que cometeu um outro ato de arrependimento, né? Um espírito sofredor. Ele recebe o refrigério, ele recebe aquele vento, esse ventinho que está entrando aqui na sala, né? Deixando todo mundo fresquinho. Ele recebe isso como uma força de arrependimento, de querer mudar, de querer fazer uma nova história. Então, não esqueçamos os nossos irmãos sofredores. Tá? E outra coisa, gente, já que está terminando, já são só 5 minutos. Esse é um momento diferente da nossa história. Nós estamos vivendo, eu vou falar do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós estamos vivendo uma era de incertezas, uma era de medo, uma era onde colocamos o nosso futuro nas mãos de seres humanos. E aí é onde está o erro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Ele não vai querer que nós passemos por provas que não sejam necessárias para a nossa evolução. Não é isso? Então, por isso eu peço a vocês, mesmo que seja difícil, orar por aqueles que vocês consideram o político corrupto, aquele que fez chorar, aquela pessoa que vocês talvez sintam o sentimento do ódio. Porque só assim nós teremos a nossa libertação. Tá bom? E olha, não é do dia para a noite, é um pouquinho de cada vez. Vocês querem saber o lugar que eu senti a energia mais poderosa de todas? O meu marido sabe. Foi onde? Eu entrei e comecei a chorar. Foi na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Eu nunca vi. A impressão que eu tive era que tinham anjos voando por ali. A música que tocava constantemente, né? A missa que é de hora em hora. E as pessoas que vão para orar. Essa é a energia que nós buscamos. A energia do amor, a energia do agradecimento, do louvor. Tá bom? Eu quero agradecer a oportunidade de passar um pouquinho disso, porque tem me preocupado por demais, gente. Se vocês não orarem, se vocês não ajudarem as famílias,
a aprenderem a orar todos os momentos, como se fosse remédio, sabe? Porque às vezes eu passo remédio, manhã, tarde e noite. E aí eu digo o seguinte: coloca na palma da sua mão, faz uma prece. Pede a Deus que aquela medicação faça a transformação necessária para aquele momento, para aquilo que você precisa. Ainda está em tempo. Vocês lembram da história do Chico Xavier? Que chegou uma senhora para ele com tuberculose. E Chico, ele pegava o salário dele, né? E dava para todo mundo. Acho que o salário dele fazia assim, né? De tanto que ele fazia para as obras e tinha as necessidades dele. E aí ela foi, naquela época, ela foi pedir o remédio ao Chico, porque naquela época tinha que comprar. E aí o Chico ficou, nossa, eu não tenho mais um tostão. Mas espera aí que a gente vai dar uma solução para isso. Chico foi para o quartinho dele, entrou em prece, pediu auxílio aos guias espirituais dele, né, os mentores de luz. E aí ele voltou. Ele pegou a receita dela, falou assim: a senhora tem fé? Tem, Chico. Quanto tempo a senhora vai tomar o remédio? 3 meses. Ele pegou a receita dela, minuciosamente picou na quantidade de remédios que ela tinha que tomar os 3 meses. E ele disse: cada papelzinho desse aqui representa uma dose do teu remédio. Você vai colocar na palma da mão, né? E vai fazer uma prece. E depois você volta aqui. Vocês acham que ela voltou como? Óbvio, curada. Porque Jesus disse o seguinte pra gente: se nós tivéssemos a fé do tamanho da semente de uma mostarda, moveríamos montanhas. Mas nós somos apenas uma minúscula formiguinha diante desse universo, dessa imensidão de galáxias, né? E a gente se considera muita coisa, mas não somos nada. Estamos ainda a passos muito distantes de chegar à classificação de Jesus, por exemplo. Mas ninguém desiste. Retroceder, nunca. Parar, nunca. Por isso nós estamos aqui, né? Unidos com a força do Cristo, com a força dos nossos amigos espirituais, para agradecer, para dizer a Deus: obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estar aqui encarnada mais uma vez. E nós venceremos. O Brasil vencerá. O mundo vencerá. As guerras acabarão. Nós precisamos acreditar nisso. Que nós possamos enviar o amor de Deus através de pétalas de energia para todos os corações humanos que nesse momento estejam necessitando de alívio, estejam necessitando de amor, que estejam necessitando de consolo. Nós venceremos. Creiam. Obrigada.